Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você veja esse vídeo. Eu sou Ale Souto, estou aqui gravando hoje esse vídeo número 8 da série do Portfólio Audiovisual. Né? O Portfólio Audiovisual eu estou gravando a partir da minha página alesouto.com. Esse portfólio audiovisual vai dar conta, nesse portfólio audiovisual eu vou falar de algumas séries que eu realizei ao longo de meus 17 anos de trabalho profissional nas artes visuais. Esse é o vídeo número 8. Então, hoje, com muita alegria que eu vim relembrar um projeto aqui muito importante na minha trajetória, que é o sobre independência e pequenos gestos de liberdade. Esse projeto foi realizado em 2013, entre 2012 e 2013, pouco tempo antes de eu deixar o Brasil e migrar para morar no México, que eu pensei que seria por pouco tempo, mas na verdade acabou sendo um período de 10 anos, né? Que entre 2000, na verdade 11 anos, entre 2013 e início de 2024. E esse projeto aqui, o título dele, ele também já fala dessa. Na verdade, eu meio que não sabia, mas sabia, né? Que aconteceria essa migração de tempo. Porque já pelo título, né? O título fala independência e pequenos gestos de liberdade, então inspirado no tema da independência do Brasil. Eu morava na Quinta da Boa Vista, ali do lado da Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, e diariamente, quase diariamente, caminhava pela Quinta e aquele ar nostálgico, né? Da de respirar ali aquele lugar, toda a história do Brasil que passou por ali, né, que continuou passando, acho que tem um momento muito simbólico, né, da presença do imperador ali, todas as histórias que aconteceram ali. Então, eu sou muito inspirado também pelo território, pelo parque, né, as potencialidades que ele apresenta. E começo a pensar uma série que fala sobre a independência. A gente sabe que a independência do Brasil, na verdade, ela é um acordo entre Dom Pedro I e o pai dele, Dom João VI. E, enfim, a partir dessa história da independência, eu comecei a pensar também sobre a minha própria independência, né? Desse território, dessa ideia de Brasil. Eu estava indo para o México, não sabia quanto tempo eu ia ficar, mas estava querendo fazer uma espécie de ritual nessa saída, que eu sabia que seria um tempo maior do que um ano ou dois. Já falei que acabaram sendo 10. Mas então essa independência, do título, fala sobre essa ideia de se independizar, né? Dessa ideia de Brasil. Né? Eu estava partindo para uma outra experiência que eu sabia que eu teria que me renovar, me refazer como indivíduo. Claro que eu carregaria a identidade brasileira, mas assim, a identidade brasileira que depois de um tempo começa a ser já misturada com essa identidade. Então, essa independência vai falar isso, deixar a identidade se incorporar a uma outra identidade. E o Pequenos Gestos de Liberdade falam dessas ações que eu vou realizar na Quinta da Boa Vista. Como eu disse antes, né, eu tinha diariamente, quase diariamente, caminhando por lá e comecei a ver as potencialidades de algumas coisas, né, dentro da Quinta. Por exemplo, o lago da Quinta, as esculturas que estavam por ali, o próprio palácio do Museu Histórico Nacional, que depois acabou pegando fogo. Esse vídeo, né, e esse trabalho aqui, o de registro em vídeo, é um documento também histórico, no sentido de que ele resgata a imagem interna do prédio. Tem várias salas, né, antes do incêndio, isso aqui é 2013, incêndio depois, né? Então, eu ativei alguns lugares, a janela do quarto do imperador, São Pedro I,
outros quartos de hóspedes lá, onde eu fiz algumas ações, a escada de subida da entrada, a porta principal também. Então, esse vídeo é um registro histórico. E as fotos também, né? Desse casarão antes do incêndio. Esculturas, o lago, eu ativei também, o quiosque. Então, vou mostrar para vocês esses pequenos gestos de liberdade. São 6 gestos, onde eu ativo esse lugar, Canto da Boa Vista, como uma espécie de micro-Brasil, né? Então, eu estou sinalizando como eu posso me libertar dessa ideia de o Brasil alcançar essa minha independência ou essa liberdade, né? Então, todos os gestos de liberdade estão emulando ou simulando uma saída desse território que a Quinta da Boa Vista representa ali como micro-Brasil. Então, tem uma ação que são as cordas de Teresa, saindo da janela do quarto do imperador, outros são os barquinhos. Eu vou mostrando para vocês, são 6 gestos de liberdade. Então, uma exposição ritual, é uma série de performances sem público, né, de ações performáticas sem público. Ninguém era avisado dessas ações. Eu levava um fotógrafo e um câmera. E quero agradecer aqui o Daniel Leão, a Joana Massa e a Simone Tomé, que fizeram respectivamente vídeo e foto. E a Mariana também, Mariana que fez a edição do vídeo. Então, quero agradecer essas pessoas aqui publicamente. A Renata Milanês também fez a review do texto. No final do vídeo a gente vai ver, tem os agradecimentos também. Bom, vou falar agora para vocês dos pequenos gestos de liberdade. Um deles, que se chama Devolver Discursos Estrangeiros, é que eu vou dentro de uma sala do histórico, onde está as fotografias do livro do Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, e monto ali um objeto que é uma mistura de chinelos havaianas com cordas de varal. E esse objeto ele simboliza essa visão pitoresca do estrangeiro. Nada melhor que falar, que montar esse objeto dentro da sala do Estado, né? E que falou de uma visão de Brasil a partir de uma mente estrangeira, da visualidade do estrangeiro. E isso é um dos livros mais conhecidos do mundo que fala sobre o Brasil, o início, né, da ocupação do Brasil. E depois desse objeto da sandália com as cordas ser elaborado, amarrado aqui, eu vou lá no portão da Quinta da Boa Vista, portão lateral, aqui, Quinta da Boa Vista, e lanço por cima, né? Chama Devolver Discursos Estrangeiros, esse gesto de liberdade. Então, estou me libertando, me liberando desse discurso estrangeiro sobre a minha origem, a minha raiz como brasileiro. Muitos estrangeiros querem falar sobre o Brasil como o entendimento. Então, mas está ali. Até falou com certa propriedade, né, sobre a fagia, o que ele viu. Mas, no final das contas, muito do registro, que está o chinelo do ano aqui, muito do registro tem muita fala, né? Tem muito do que ele não sobre nós é fabuloso. Aqui está o objeto, que é o próprio livro, com as colunas amarradas. Devolver discursos estrangeiros, então, é um gesto de liberdade. Outro gesto é o garriscado do palácio, onde eu simulo a descida pela sacada do quarto do imperador, fica melhor aqui, pela sacada do quarto do imperador, fazendo uma corda de bandeiras, uma Teresa, toda de bandeiras, como se estivesse escapando de um presídio, né? Se o Brasil fosse uma espécie de espaço limitante, como um presídio. Então, o palácio aí faz a figura do país, né? Fugindo, simulando que vou fugir, descer por essa corda, essa Teresa feita de bandeiras do Brasil. E essa ação,
pedi permissão, né, na época, nessa ação interna, eu pedi permissão para o FRJ, né, que cuidava do palácio, do Museu Histórico, para ativar, para entrar nesses espaços e fazer as ações, para usar o registro de imagem da fachada, que foi devidamente autorizado. Eu fiquei um tempo lá, como eu disse anteriormente, ou inicialmente, que eu morava na frente, ali, então eu ia pedir as autorizações, eu fui no FRJ, pedi as autorizações, as permissões, tudo isso foi um processo, não foi longo, não foi demorado, não, mas foi uns 2 meses. Então, o resgate do palácio, o segundo gesto, não está muito em ordem, não, tá? De como aparece no vídeo, não, mas eu estou falando aquilo que está no site. Aqui é Teresa de Bandeiras, deixa eu ver se abre. Então, fica. Que é Teresa de Bandeiras, que depois eu vou virando uma máscara, das máscaras depois. Foi usada depois, incorporada no cabelo para o MTV, essa bandeira já, essa Teresa já foi ressignificada algumas vezes. Aqui, Imperatriz Arara, que é o terceiro gesto de liberdade, a liberação, na verdade, de um ícone do período colonial, que é a Imperatriz, né? E a Imperatriz sempre foi considerada uma figura de não muita importância e tal, mas é uma grande mentira. Se sabe que a Imperatriz, né, Leopoldina, ela foi, na verdade, a que segurou a história toda, né? Ela que, na verdade, promulgou a independência do Brasil, ela que fez pressão para que essa independência saísse. E aqui ela é representada nessa escultura na frente do histórico, do casarão, com os dois filhos, né? Os dois filhos aqui, a, né, Isabel e o Dom Pedro. Então, eu não sei se aqui. Acho que sim. Então, o que eu faço é colocar uma asa, né, muito feita de papel, muito inspirada em alegorias de carnaval, na escultura da Imperatriz, dando a ela esse caráter de ave, né? Então chama Imperatriz Arara, conferindo a ela essa potência, né, de ave mágica. Então, é muito bonito esse gesto, né? Esse gesto de liberdade. Na verdade, não foi tanto para mim, mas um gesto dedicado a essa personalidade histórica da Imperatriz, que é aqui uma mulher forte, uma mulher guerreira, que aqui foi retratada com os dois filhos. Não é retratada com o marido, isso é muito potente dessa escultura, né? O escultor ou a escultura, não lembro quem é, mas foi uma sensibilidade muito grande de retratar esse personagem com os filhos, mostrando a força dessa mulher, né, e como ela batalhou para que essa independência do Brasil fosse realizada. E esse gesto aqui, essa ação, eu não tive permissão. Então, essa aqui eu fui lá e coloquei a escadinha aqui, fiz esse gesto. Esse é o terceiro gesto de liberdade. Não para mim, né, mas para essa personagem histórica. Eu, como sou criado em Padre Miguel, que para mim é muito presente, né, essa questão toda do carnaval, né, a questão da fatura manual do carnaval, de como elaborar fantasias, tudo isso. Então, essas asas eu compro completamente de papel color plus, com as duas presilhas. Então, acho que usei toda a tecnologia que eu também não sou um grande fabricante de alegorias, não, mas um pouco a gente sabe, né? Usei parte dos conhecimentos de tecnologia do carnaval aí. Nas exposições que eu mostrei dessa série, foi bacana que eu sempre fiz isso aqui, né, de mostrar a fotografia da ação com os objetos ao lado. Eram duas asas aqui, na verdade, na foto anterior, aparece essa aqui, né? Imperatriz Arara, uma asa inspirada em asa de arara. Ela não ficou lá não, tá? Essa asa não ficou, só coloquei alguns.
tempo, um período de tempo que a gente... Aqui ao lado dessa bandeira também tinha foto, essa foto aqui impressa, tá? E aqui também, ao lado dessa aqui, que não sai aqui, também tinha essa foto impressa, lançando o Chile. Depois eu vou falar onde foram dispostas. Aqui estão as autorizações, né, um pouco do material que falava sobre o Palácio Santo Cristóvão, as autorizações dizendo o que eu podia usar, por quanto tempo, podia usar essas imagens, tudo isso eu exponho também, expus também, nas 3 vezes que eu apresentei essa série no México. Essa série é inédita no Brasil. A gente tentou fazer um projeto para o Paço Imperial, mas acabou que não aconteceu até hoje. A quarta ação, saídas fluviais, que são barquinhos feitos com mapas hidrográficos de papel, que vem de papelaria, e eu coloquei o nome de todos os rios que fazem saída do Brasil. Então, eu aluguei um caiaque no laguinho que tem lá na Quinta, e de dentro do caiaque eu começava a soltar, colar os barquinhos, os nomes dos rios, e soltar eles pelo lago. Era como uma fuga fluvial, como se eu saísse por diferentes rios. Esse é o simbolismo dessa ação. Se cada barco desse simbolizasse uma saída fluvial desse território brasileiro. Aqui, então, falta, eu apresentei 4, faltam mais 2 aqui, mais 2 ações que não estão aqui na página, mas eu vou apresentar agora quando mostre o vídeo. Aqui é uma gravura que eu fiz no México, quando eu fui expor lá. Eu fiz uma residência no Lago Teduía, onde eu fiz essa gravura que se chama Fugas, Rotas, Fluxos, Fugas, Rotas e Fluxos, onde eu selecionei alguns elementos da cultura brasileira, algumas culturas de Dom Pedro, o baiacu, uma gaiola onde se exibiam os nativos da colônia, um leque onde aparecia a imagem da América do Sul que se vendia na Europa. Muitas viagens como assim carregadas de esses ícones que eu escolhi para essa gravura, para essa litogravura, é uma litogravura, né, feita em mármore, que é uma técnica super europeia, né? Eu queria também com essa gravura fazer uma crítica também ao modo de representação dos europeus sempre em relação ao Brasil. Essa representação pitoresca, baseada no, baseada numa observação muito rasa, né? Aqui os barcos chegando na costa, que é a escultura do imperador saudando o povo, o peixe, né, da Amazônia, é, muito visto como uma espécie de monstro, a gaiola com os dizer assim, que eles viam como selvagens, né, os indígenas brasileiros, e o leque, uma imagem que era vendida na Europa, uma imagem da, do território brasileiro. Essa gravura eu fiz lá no México para compor a exposição que eu levei quando eu montei lá. Quero mostrar para vocês o vídeo, fazer os comentários então sobre o vídeo, mas antes eu quero ler o texto, né? Então, essa atividade performática tem como ponto de partida a análise dos conceitos de independência e liberdade na historiografia brasileira, e, mediante esta, realizar uma liberação poética frente ao contexto político que impera na atualidade no país. É importante dizer também que, esse momento, em 2013, o pau estava quebrando, né? O Brasil. Então, por isso, isso também influenciou muito na minha ideia de me libertar dessa ideia de Brasil e ir para esse outro território, um certo cansaço, não uma fuga da guerra ou da briga,
mas um certo exílio voluntário, né, que eu coloquei. Eu já estava com uma conexão lá no México, eu tinha ido 3 vezes antes, nos anos subsequentes. E aí, quando começou o pau cantar, né, o pau quebrar aqui, eu tive nas manifestações, em 2013, eu recebi convite para ir lá, então essa série foi uma espécie de liberação desse momento onde eu segui viagem para lá. Então, essa atividade performática tem como ponto de partida a análise dos conceitos de independência e liberdade na historiografia brasileira. E, mediante esta, realizar uma liberação poética frente ao contexto político que impera na atualidade no país, fazendo ênfase aos descontentamentos sociais ocasionados pelos preparativos para a Copa do Mundo de futebol e o aumento dos impostos e preços. Essa série aconteceu na Quinta da Boa Vista, antiga residência dos imperadores brasileiros, lugar que é ideal para esse exercício crítico devido ao que tange como lugar de memória pela sua relevância histórica, arquitetônica e paisagística. Nesse espaço híbrido, Dom Pedro I lança a proclamação da independência do Brasil, ou na verdade a imperatriz, né, que lança a independência, junto com José Bonifácio. O imperador acaba acatando a decisão, vendo que não tem outra maneira, e ele vai lá e dá aquele famigerado grito, né, de Ipiranga, mas que na verdade foi assinado no Campo de Santana. A gente vai ver aqui no vídeo, tem um documento do primeiro gesto que apareceu nas fotos. É o que eu vou ler, a carta de proclamação da independência, quando ela é realizada no Campo de Santana pelo Dom Pedro I, onde ele assina o documento. Se diz que antes ele deu o grito e depois ele assina essa carta. Então, é toda essa questão crítica aí que eu falo sobre, que eu faço sobre a questão da independência do Brasil. Falando da minha própria independência, primeiro eu vou da aclamação popular. Então, subo do quiosque e na entrada do parque, uma vista chinesa, né? Uma vista inspirada no quiosque, no coreto chinês. E ali eu faço a leitura da Carta de Proclamação da República, da Proclamação de Independência, desculpa, da Carta de Proclamação de Independência. Vocês vão ver o que eu vou fazer com ela, questionando não a veracidade, mas a forma como ela está escrita, né? Realizo depois uma atividade lúdica com esse documento histórico. Não por falta de respeito, não é isso, mas como uma Império do Brasil. crítica, Ata da aclamação do senhor Dom não Pedro, acreditando imperador constitucional do totalmente Brasil nisso. e seu perpétuo defensor, em 12 de outubro de 1822. No fausto dia 12 do mês de outubro de 1822, primeiro da independência do Brasil, nesta cidade e corte do Rio de Janeiro, o palacete do Campo de Santana, se juntaram o desembargador Juiz de Fora, vereadores e procurador do Senado da Câmara, comigo, escrivão abaixo nomeado, e os homens bons, que no mesmo têm servido, e os mestres, e os procuradores das câmaras de todas as vilas desta província, adiante assim. Então é tudo isso que está em crítica aí, né? Esse tipo de construção de texto, né? Os homens bons, que parece muito que a gente viveu nos últimos tempos no Brasil, né? Gente de bem, toda aquela questão, né? Da poder, né? Designados para fim de ser aclamado o senhor Dom Pedro de Alcântara, imperador constitucional do Brasil, conservando sempre o título de seu defensor perpétuo, ele e seus augustos sucessores, na forma determinada em variação extraordinária de 10 de corrente, e achando-se presente a maior parte do povo dessa cidade e corte, que cobria em número incalculável o Campo de Santana, onde também concorreram um corpo de primeira e segunda linha. Então, na verdade, essa carta vai falar da posse do imperador Dom Pedro I, né? A posse dele como imperador. Não acontece na Quinta da Boa Vista, mas acontece no Campo de Santana, né? Não muito distante dali. Então, tudo isso está dentro do escopo, né, do trabalho. Hoje do trabalho, que é essa historiografia oficial.
e de não acreditar fielmente nela, como ela está escrito, né, nos detalhes do texto. De guarnição dessa mesma cidade e corte. Às 10 horas da manhã, foi o mesmo senhor, com sua augusta esposa, a senhora princesa Dona Maria da Glória, recebido no sobredito palacete, entre 1000 vivas do povo, e tropa pelo senado da Câmara, homens bons e mestres dessa cidade e procuradores. Então, logo depois de ler esse registro oficial, essa carta eu consegui lá no Museu Histórico também, faço essa gaivota, né, dando fogo, como se o povo estivesse aclamando, né, esse fogo da aclamação popular, né? O povo aclama o imperador. Eu faço esse ato lúdico, realizando nesse documento essa gaivota. E nesse lugar, né, também trabalhando com as potencialidades desses lugares dentro do parque. Então essa é uma vista tipo chinesa, né, um coreto tipo chinês, tipo uma pagoda chinesa. E aí e as pessoas estão ali em volta, né? Os caras bebidos, as pessoas estavam ali frequentando o parque, se divertindo, falando. Então essas ações não tem público convidado, mas tem o próprio público do momento que está ali. São ações de cotidiano, ações que atravessam o cotidiano. A partir da fatura de lixo lá para a geral do boleto. E a Simone também fez 3 tomadas aí desses momentos. E foi muito legal. Depois vem saídas fluviais, que é os barquinhos com o nome dos rios que eu falei. Todos os rios que fazem a saída do Brasil do oceano. Que eu vou colocar no lago, nas águas do lago, simulando essas saídas pelo território fluvial. O outro trabalho seria também significando uma saída por ar, né? Uma saída dessa narrativa historiográfica que tem muita ponto, muita mentira, liberando dela pela via aérea, aqui pela via água. Esse vídeo da Evelyn Costa, eu quero deixar aqui uma negocinha da Evelyn Costa, que eu estou assistindo lá. Esse barquinho do Oiapoque, eles são feitos com mapas fotográficos escolares. E assim vai colocando um por um, depois se vem. Uma pena que esse dia a Evelyn levou uma máquina, uma objetiva que era tão aberta, a gente não ficou bem. Ficou meio fechado, mas aí começa a ver mais, ela faz uma abertura, não é muito, mas depois dá para ver um pouco mais aqueles barquinhos lá na frente. E esses barquinhos se perderam, né? Então algumas ações se perdiam com a gaivota, que ficou também lá no parque, os barquinhos também ficaram lá, e outras não, como a asa, a própria antes, a Imperatriz Arara. A Teresa de Mangueiras também não ficou
Agora dá para ver os barrinhos lá. Vou passar um pouquinho mais. Vamos deixar. Agora dá para ver mais eles juntos, né? Lá, então, tanto a gaivota como o barquinho, né, tem essa ludicidade. Então, eu caminho entre lúdico e algo mais como tenso, né, do universo do crime, por exemplo, né, Teresa. Então, vou eleger diversos procedimentos com desde o lúdico até a poética do crime, desmanche também, né, que o carro do papelão é o tema de uma prática do crime. O meu trabalho vai se apropriar de diversas narrativas diferentes. Então, aí o Daniel Leão fez mais registros de vídeo muito bom. Agradecer aqui o Daniel Leão por esse registro. A Joana Maza fazendo as primeiras fotos. Não deixando Tereza ali como simulando envelhecer por ali. Fugindo desse Brasil. Usando uma Tereza feita de meio no Brasil. Então, fujo dele, por ele, dentro dele, através dele. Seria melhor através dele. Então, vocês viram aí, eu vou fazer o palácio antes do incêndio. Agora a gente vai para mais um gesto de liberdade, que é o devolver discursos, passam os discursos estrangeiros, perdão, um ano depois, que é a Imperatriz Arara. Estou emocionado para mostrar a parte dentro do palácio, a outra ação de Ismael. A Imperatriz Arara é como se eu estivesse passeando assim, normalmente, casualmente, mas vou lá com a escadinha já. E estava na escultura da Imperatriz a cena de Arara. Eu expliquei antes como foi lidar esse potencial de povo, elevando esse personagem dentro das narrativas historiográficas muito opaco, né? Muito opacada, muito ofuscada pela figura do imperador, mas claro. É muito bonito nesse vídeo, tem uns passarinhos cantando e passa um avião também daqui a pouco. Então, elementos assim do povo se integram no caso magicamente, casualmente. Avião com passarinho. Esse detalhe que o Daniel olhou. Agora sim, devolver passos de discursos estrangeiros, como eu falei inicialmente, é a sala do Staden, no Museu Histórico Nacional, 2013, é um registro histórico de como se via o museu por dentro das salas. Essas imagens, essas caixas de luz, né, que mostravam esses plotos, que mostravam a tipofagia dos regimes brasileiros, algumas ondas funerárias, panelas, e como que casualmente apareciam esses chinelos aí, esse patinho. Eu procurava que a série tivesse essa casualidade, entre aspas, dirigindo para. Então, o chinelo, esse chinelo como esse ícone, né, simbólico
por essa varal tem muito pouco elementos da nossa cultura ali, simbólica, usados para o cotidiano. Então, pouco a pouco eu vou lá e pego um a um. Começo a juntar eles formando um objeto, né? Chinelos, livros, que é um passo, vou ver passo do discurso, mostrando a conta do espaço, contexto do discurso estrangeiro sobre o mais amargo deles, simbolicamente matando tudo isso em peça. Outros, um balaio de gatos, né? Um balaio de gatos, balaio. E a partir de atar esses objetos, eu vou me dirigir lá para o portão do palácio, lateral, parque, desculpa, como uma das saídas, né, desse país, micro-Brasil, que eu inventei a partir daqui da Boa Vista, e vou lançar por cima do portão, né, simbolicamente esse arco do portão, posto como uma dos limites do país. Aí é importante também essa saída, que vai mostrando no corredor a escada antiga do palácio. Tudo isso sucumbiu, né, às chamas, incêndio. Esses polimões de jacarandá, que eram lindos. Eu estou fora do palácio, caminhando lá em direção a esse portão lateral, que tem gravados iniciais, né? E tem aquele mundo assim, que era um símbolo, aquele símbolo da coroa portuguesa. De lá super concentrado, né? Que isso simbolizava, né? Outra vez essa energia de simbolismo e pensamento para fazer esse ato com energia, com força. Então o objeto simbolicamente passa por esse umbral, né? Por cima desse umbral. A última ação é eventos reais. Então, com um catavento, que eles vendem lá também, outro elemento lúdico, né? Que é vendido também na Quinta da Boa Vista, o catavento. Eu utilizei esse elemento então, utilizei elementos lúdicos, né? Gaivota, cartão de papel, um uso cotidiano, chinelo, varal. A tecnologia do carnaval, nas alegorias de Imperatriz Arara. E aí eu utilizo o próprio elemento que é muito comum para quem visita o parque no domingo, que são os cataventos. Né? Nesse catavento eu pintei de dourado, com essa identidade da coroa, né, da monarquia, essa coisa do ouro, bem, né, que depois que os bandeirantes descobrem o ouro, eles vêm para cá, a coroa se interessa para cá, e tudo, a igreja também. E nesse catavento está escrito fico, não fico, fico, não fico, fico, não fico, fazendo uma espécie de me quer, não me quer, inspirado naquela coisa do dia do fico, pelo decide ficar, também que é contestado para caramba isso. Então, as imagens da Simone Tomé, da Evelyn Costa, a edição da Mariana Duarte, a tradução da Daniela Vidal e a revisão do texto da Renata Vilavich. Agradecimento ao Agradecimento Internacional aqui da Boa Vista, a Lúdica, que é do Daniel Leão, La Cevada e La Contigoria, que receberam um projeto Periferia Anomalia, também na figura do Demian Flores e o Hector.
na cidade do México. Esse projeto foi apresentado 3 vezes no México. No Centro Cultural Brasil-México, quero agradecer também ao Centro Cultural Brasil-México pela recepção do projeto lá. Apresentei lá com a Ana Gilca e o José. Apresentei também na residência de artistas por intercâmbio, no RAT, Sérgio Padana. Quero agradecer a eles pelo apoio que eles têm mostrado lá. Foi logo quando eu cheguei na cidade do México lá em 2013, novembro de 2013. E, na verdade, a primeira apresentação foi em La Cebada, que é aqui, em 14 de setembro de 2013. Foi logo quando eu cheguei, o Demian Flores me convidou a apresentar lá, quando eu fiz a gravura. O Demian Flores é o diretor de La Cebada, de lá do Rio, eu fiz a gravura, expliquei isso. Depois eu faço no RAT, estou fazendo uma outra residência, mas aí acabou que não teve terminado o projeto da residência. Eu acabei apresentando isso que já trazia do Brasil em novembro, então 2 meses depois, e depois em fevereiro, 4 meses depois, eu apresentei no Centro Cultural do Brasil. Vai ser tecnologia, seria o contrário aqui. Então, esse foi o portfólio audiovisual número 7, onde eu apresentei sobre independência e pequenos gestos de liberdade, uma série que marca a minha saída do Brasil em 2013, que vai durar 11 anos por diferentes lugares no México, e que foi muito importante. Inédita no Brasil ainda, como exposição, e que é um documento histórico desse Museu Nacional, Museu Histórico Nacional, antes do incêndio. Um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo portfólio audiovisual, que vai ser o número 8, onde eu vou falar de número 9, perdão, de Infinito Vuelo Ancestral e Tlatecuhtli, 2 projetos já realizados no México. Esse aqui é a transição para a minha vida ao México, onde eu realizo o Infinito Vuelo Ancestral logo depois que você conhece. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.